Gente, boa noite, né? Aqui em Fortaleza, pelo menos, já está tudo escuro. É um prazer imenso estar aqui com vocês na nossa penúltima aula do semestre. Penúltima aula. Nossa última aula será na próxima semana. Próxima semana. Antes de falar da aula de hoje, eu já quero falar da aula da próxima semana. A aula da próxima semana, gente, vai ser arguição oral, certo? Entrevista, arguição oral. Eu vou focar só nisso na próxima semana, combinado? Por quê, Daniel? Porque várias pessoas estão inscritas em alguns mestrados abertos. E no decorrer de julho, terá a prova da arguição oral. Então, acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, combinado? Mas hoje, nós vamos dividir em dois momentos. O primeiro, nós vamos fazer uma revisão geral do que nós vimos até hoje e incluir também o cronograma do projeto de pesquisa, certo? E, além disso, pessoal, nós vamos também avaliar um projeto que eu acabei de receber aqui, ok? Então, vou apresentar aqui a tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, combinado? Só um segundo. Pronto. Já faz um tempinho que eu não olho esse documento, pessoal, porque eu achei mais importante trabalhar alguns slides com vocês mesmo. E aí eu vou retomar. O Abner, ele vai colocar lá no grupo este documento. Vocês não vão poder mexer nele, tá certo? Ele não vai ser editável, mas para que vocês acompanhem, porque se eu deixar editável, para que qualquer pessoa possa editar, então vai ser um caos generalizado, né? Certinho? Alguém lembra desse documento aqui, projeto de pesquisa? Sim, Eu professor. lembro. Ótimo. Então vamos fazer aqui um grande resumo, tá? Vamos melhorar um pouquinho. Prontinho, projeto de pesquisa. Olha só, gente. Se na seleção que você for tentar tiver resumo, o que é que você deve colocar obrigatoriamente? Um contexto inicial, ok? Esse contexto inicial pode ter uma problemática e ou uma justificativa, certo? Logo em seguida, você já emenda, diante disso, o objetivo geral deste projeto no resumo, basta ter objetivo geral. Daniel, eu posso colocar a pergunta norteadora? No resumo, não convém muito, porque é obrigatório colocar o objetivo geral, que geralmente, vocês lembram que é a pergunta norteadora com verbo no infinitivo. Depois do objetivo geral, gente, vocês vão falar do referencial teórico, vão apresentar as teorias que vocês pretendem abordar, certo? Para alcançar esse objetivo geral. Logo em seguida, acabou a teoria, pronto, você já tem o construto teórico necessário para apresentar a metodologia. E aqui você já apresenta sucintamente a metodologia em 3 pontos que daqui a pouco a gente vai rever, tá certo? Quais são os 3 pontos da metodologia? Vocês lembram? Caracterização da pesquisa, depois instrumentos de coleta de dados e depois a técnica de análise de dados. Certinho? Bem rápido. E você finaliza, se o seu mestrado for profissional, você finaliza acrescentando o produto educacional, para o caso de mestrado ou doutorado. O resumo, gente, tem um padrão. Ele só vai fugir deste padrão se o edital solicitar. É um parágrafo único, espaçamento simples, tá certo? Daniel, e a quantidade de palavras? Geralmente depende do edital. O edital, se ele deixar em aberto, você pode até usar alguma norma da BNT, a não ser que ele feche essa informação. Gente, lembrando, não é bom passar de uma lauda, tá certo? O resumo, ok? Não é bom passar de uma lauda, até porque o número de laudas ele é limitado, né? Resumo não tem citação, mas você pode trazer lá no referencial teórico os teóricos que você também vai abordar em alguma teoria, contanto que você possa trazer também o ano que aquela teoria foi consubstanciada por aquele teórico. Resumo não tem citação. Resumo ele é todo justificado e ele termina com as palavras-chave. Um ponto interessante, gente, não tem um bizu, não tem uma grande orientação para essas palavras-chave.
geralmente é a nossa experiência que vai nos falar. Mas as palavras-chave, elas representam, para quem é pesquisador, por exemplo, os, os três grandes elos norteadores da pesquisa. Aqueles elos que, quando eu puser em uma base de dados aquela palavra, com certeza vai puxar a sua pesquisa. Certinho? Ok? Pessoal, resumo. Alguma dúvida? Resumo. Alguma dúvida? Podem perguntar. O momento é agora. Neste semestre, nós não veremos mais nada sobre resumo. Ok? Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta a respeito do resumo. Se orientou já que a gente não cita, mas se eu tiver um documento norteador geral a nível mundial, por exemplo, a Declaração de Salamanca, eu posso citá-lo no resumo com a data? Resumo não cita. Resumo não cita documento algum. Resumo não cita. Você pode trazer, por exemplo, o pensamento, sua pesquisa é documental, e você vai se apropriar de alguns elementos da Base Nacional Comum Curricular. Aí você coloca Base Nacional Comum Curricular, certo? No resumo Certo. também, gente, não é muito interessante para você aproveitar, né, o máximo de informações em um curto período. Não é interessante colocar a abreviação, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, entre parênteses. Não se coloca, não é tão comum, ok? Vamos lá, mais perguntas. Boa tarde, Wesley. Mais alguma pergunta sobre o resumo? Não, tá tudo ok? Ótimo, então vamos para a introdução. Daniel, não vai falar do sumário? Gente, sumário é algo básico, né? E nem todo projeto pede o resumo, mas se pedir, é só você seguir os tópicos, naturalmente. A Getuliana está perguntando se esse material será colocado no grupo. Esse material, Getuliana, ele já foi colocado no grupo. Aliás, ele vem repetidamente sendo colocado no grupo, porque ele é o link dessa construção do projeto de pesquisa. No entanto, amanhã o Abden vai colocar novamente, certo? O link. Pode falar, Rejane. Professor, só recapitulando, as palavras-chave, o máximo são 3. Em geral, 3, tá bom? A não ser que o projeto peça algo em torno de, obrigatoriamente 5 palavras. Geralmente são de 3 a 5, tá bom? Mas faça o básico, menos é mais. Coloque 3. Tá certo. Certo? Mais perguntas, gente? Não? Tudo ok? Ótimo, então vamos passar. Gente, então nós começamos com a introdução. Agora a gente vai zerar tudo, reiniciar, né? E a gente vai partir de uma contextualização inicial. Para os 2 primeiros parágrafos, antes de começar a delimitação do problema. Daniel, no meu edital, não tem introdução, tem delimitação do problema ou problemática. De novo, delimitação do problema ou problemática está dentro da introdução de acordo com a escrita de metodologia de pesquisa, ok? Certo? Então, cuidado quando alguém falar assim, tem que seguir fielmente o edital. Tem, mas se lá tiver delimitação do problema, nós na banca, se nós virmos que essa delimitação do problema está na introdução, eu vou compreender que você tem uma visão correta do que é escrever cientificamente. Entenderam? Ok? Alguém tem dúvida sobre esta informação, gente? Sim, não? Ok. Pronto. Obrigado, Paloma. Gente, quando nós iniciamos os primeiros parágrafos, nós vamos contextualizar o que nós vamos pesquisar. Mas nós vamos partir sempre do geral para o particular. Pode ser temporal, a gente parte de algo mais antigo para o mais recente, de algo mais macro para o mais micro.
de algo mais distante ou de uma abrangência maior para um de abrangência menor, certinho? Porque a gente vai sempre lapidar o objeto de pesquisa, ok? Até chegar nos objetivos. Então, a gente vai estar sempre lapidando esse objeto de pesquisa do geral para o particular. O meu objeto de pesquisa é a avaliação, então vou falar de avaliação do geral para o particular. Tá certo? Ok? Então, esses são os primeiros parágrafos. Talvez aqui no máximo 2, 3 parágrafos. Na introdução ainda, gente, introdução como toda, Daniel, eu sempre falo isso, eu vou repetir. Coloca ou não citação na introdução? Gente, quem vai falar isso é o seu orientador. Em via de regra, coloca citação. Sim. E essa citação, elas vão tangenciar os seus teóricos lá do referencial, tá bom? Não é uma citação à toa ou vazia, não. Elas devem ter um elo com o referencial teórico, certinho? Aí uma observação. Por exemplo, a minha academia de metodologia de pesquisa, que é a Universidade Federal do Ceará, nós, em regra geral, trabalhamos com citação na introdução. Ok? Daniel, tem alguns orientadores que não gostam, não trabalham dessa forma. Então, é seu papel pesquisar a escrita do seu orientador lá no currículo Lattes. E nós já tivemos uma formação sobre isso. Como investigar o currículo do orientador. Eu acho que foi o caso Delmiro, o professor Carlos Delmiro. Se ele não usar citação, não use. Daniel, se houver citação, qual é o tipo? Direta, indireta, APUD, você nunca vai usar. Vocês também tiveram uma formação, acho que foi com a Rosalide, sobre as normas da ABNT. APUD no projeto você não vai usar. Citação direta na introdução, Daniel, vale a pena? Não, porque a introdução é um momento introdutório, então é natural não ter uma citação direta. Você vai fazer uso somente das citações indiretas, certinho? E não podem ser muitas e nem longas também, certo, gente? Até porque se for longa é uma citação direta, né? Gente, na introdução não tem gráfico, não tem tabela, não tem figuras. Daniel, mas eu vi uma tese acolá que tem tabela, tem figura, tem tudo, tem citação direta. Gente, já é a tese. A tese, a pessoa já caminhou e conversou com o orientador sobre essa possibilidade. Tem tese e dissertações que, por exemplo, o título da introdução não é introdução, não é o capítulo introdutório. É, por exemplo, iniciando a jornada desta pesquisa, mas a pessoa já está lá dentro. Aqui o nosso parâmetro é mais tradicional, tá bom? Certo? Porque lembre-se, são 3 membros na banca. Nem todos eles são tão inovadores. Ok? Outra observação aqui. Nessa parte inicial da introdução, já é importante tangenciar o objeto de pesquisa, tá bom? Já falar sobre ele claramente. Daniel, e a pessoa verbal? Eu, Daniel Brandão, a minha escola e de vários outros orientadores, nós preferimos trabalhar com a terceira pessoa do singular. Daniel, mas eu vi que um orientador falou com o orientando lá do mestrado que é importante usar a primeira pessoa, nós, porque o trabalho é dele e do orientando. Gente, eu não concordo muito. Eu acho que a pesquisa é do orientando. Eu sou um orientador, então não tem esse negócio de nós, não, mas é uma perspectiva minha, tá certo? Meus orientandos trabalham com a terceira pessoa do singular. Mas quem vai falar isso é o seu futuro orientador. Pode ser que ele use a primeira pessoa do singular, ou a primeira pessoa do plural, não é verdade? Então, quem vai falar isso é ele. A primeira pessoa do plural, no projeto, não é interessante, porque o projeto você fez sozinho, concorda? Não foi com o orientador. No entanto, há uma regra gramatical, né? Você deve manter uma única pessoa, do início ao fim. Não pode ficar variando entre as pessoas. Ok? Então, essa ainda é a parte introdutória também da introdução. Mas todos esses elementos que eu falei servem para o restante da introdução. A Regiane está falando o seguinte, afirmando, eu posso afirmar
que a introdução, a grosso modo, é o resumo no sentido amplo, talvez seja o resumo no sentido estendido, né? Explicando melhor, certo? Olha só, professora Jeane, é comum nas pesquisas em matemática pura usar a primeira pessoa do plural. Show, então é um qualificador, né, isso daí. Mas é uma perspectiva do pesquisador, né, gente? Não é, vai estar errado se fizer isso. Não, algumas coisas que eu oriento aqui é para que vocês se aproximem do como o futuro orientador trabalha, tá certo? Ok? Ótimo, obrigado, professora Jeane, pela participação. Gente, então, nós vamos aqui para a delimitação do problema, ou problemática, tem várias nomenclaturas que essa parte recebe. No entanto, ela se resume a algo bem específico. O que é, turma? É o problema. Ponto final, é o problema, certo? Olha só, lá nessa problemática, você reinicia agora focando mesmo no seu problema. O meu problema, ele parte, por exemplo, da falta de engajamento dos professores com as formações, ou então da falta de engajamento das formações com as demandas dos professores. Então, vamos partir do geral para o específico. Lembrando que essa delimitação do problema, ela deve estar muito bem amparada no referencial teórico, certinho? Ok? Então, eu vou falar do meu objeto de pesquisa, que envolve a problemática sobre ele, e uma problemática nem sempre é ruim, tá bom? Nem sempre é um problema, no sentido estrito, semântico da palavra. Mas uma problemática pode ser, por exemplo, estudar a BNCC sob uma perspectiva piagetiana, por exemplo. Entenderam? Então, este é o problema. O problema é esse, fazer essa investigação. Certo? Aqui, você também já pode, aos pouquinhos, escrever em cada parágrafo, fazendo um elo entre eles, consubstanciando soluções, meios para encontrar a solução do seu problema, apresentar as teorias que você vai colocar lá no referencial teórico. E aqui você tem que escrever tal qual, gente, qual é o seu objeto de pesquisa. Você tem que usar essas expressões. Minha problemática gira em torno de, meu objetivo de pesquisa é, Daniel, se eu tirar os tópicos, eu ganho mais espaço nas laudas, não é verdade? Sim. Aí você vai dar para a banca a função de procurar no seu texto onde está a problemática, a justificativa, entendeu? Eu acho isso muito arriscado. Por exemplo, eu participei de uma seleção agora, gente, na banca, estou participando, né? Onde eu avaliei 70 projetos. 70 projetos não é brincadeira para a vida louca aqui que eu tenho, gente. Então, eu preciso que o projeto esteja todo bonitinho dentro dos seus tópicos, para que eu vá lá diretamente no que eu preciso, de acordo com os critérios que eu devo pontuar no projeto. Certinho? Pessoal, pergunta sobre essa delimitação do problema. Pergunta. Pergunta? Não? Esse é o momento. Eita, todo mundo expert em delimitação do problema, né? Eu vi aqui quem está na aula. Iago, dúvidas, Idênio, Jéssica Barroso, Joaquim, você demorou a responder, né, seu Joaquim? Kátia, professora Késia, Linéia, Maria de Fátima, boa noite, que eu não falei, Raquel Barbosa. Então, gente, nós vamos agora para a justificativa, ainda na introdução, tá bom? Bem, justificativa são 2 elementos. Vocês não esqueçam disso. A justificativa acadêmico-profissional é uma justificativa teórica da importância da pesquisa. Justificativa acadêmica profissional vai ter alguma citação, gente? Não. Vocês vão citar o quê? Não, justificativa acadêmica profissional é falar do porquê que a sua caminhada, porquê que esse projeto de pesquisa é validado pela sua caminhada. E a justificativa teórica, o que é que os teóricos falam da importância de se pesquisar este objeto de pesquisa. Ok? Gente, fechando essa parte introdutória, antes de passar para os objetivos, a gente apresenta a pergunta norteadora.
essa pergunta norteadora pode ser uma só pergunta norteadora, que vai gerar o objetivo geral, ou podem ser 4 perguntas norteadoras. Uma que vai se transformar no objetivo geral e 3 nos objetivos específicos. Certinho? Gente, aqui eu coloco, né? Cuidado com as perguntas de engenharia. São aquelas perguntas que têm como resposta sim ou não, que não precisam de uma investigação para que a gente possa responder. Certinho? Eu falei sobre isso também, né? Pronto, aí vem os objetivos. Ótimo. Vocês lembram que aqui nos objetivos, pessoal, olhem se vocês acompanham aqui comigo, sempre um objetivo geral, certo? Mais 3 objetivos específicos, certo? Lembrem-se disso, não esqueçam disso. Pasmem, vários projetos eu vi com 5 objetivos específicos, 6 objetivos específicos, certo? Então, isso é passível de uma nota baixa, porque mostra, se você tem 5 objetivos específicos, talvez você não vá ter execuibilidade na pesquisa, ok? Entenderam? Certo? Não podem cometer esse equívoco, ok? E lembrando, gente, que nos objetivos específicos, nós vamos usar o quê? O ED, vocês lembram? O que é o ED, turminha? Um objetivo mais o quê? Explorar. Exploratório, descritivo e explicativo. Isso, exatamente. E a menos que a sua pesquisa seja totalmente exploratória, seja basicamente uma pesquisa bibliográfica, aí você não vai fazer isso. Okay? Lembrando aqui, pessoal, vou colocar uma observação, ó. Observação. O terceiro objetivo específico deve ser ligado ao quê, turminha? Ao objeto educacional. Daniel, obrigatoriamente, gente, já está se transformando em uma via de regra, tá bom? Por quê? Porque a CAPES tem focado muito no objeto educacional, certo? Isso é uma realidade. Inclusive, vai ter pontuação para o uso desses objetos educacionais quando as pessoas terminarem o mestrado ou o doutorado, ok? Cuidado, tá bom? Cuidado. Esse terceiro objetivo... Daniel, esse terceiro objetivo específico, geralmente, ele é um objetivo de pesquisa? Não, ele não é um objetivo de pesquisa. Ele é um objetivo que apresenta um produto educacional, mestrado ou doutorado profissional, certo? Daniel, exemplos. Exemplo de um objetivo com o objeto educacional. Desenvolver um software. Parará, parará, parará. Outro exemplo. Elaborar um e-book. Parará, parará, parará. Por aí vai, entenderam? O verbo desenvolver, elaborar. Isso daí, gente, são objetivos bem atrelados a uma criação. Um objetivo de investigação é analisar, explicar, compreender, entender, elaborar. Elaborar um aplicativo, eu não sei, Paloma, se o elaborar é a nomenclatura correta, eu acho que é desenvolver, né? Pode ser criar algo também, ok? E aí, gente, é muito importante, tá bom isso? Mas, Daniel, quem é que vai me dizer isso? Quem vai dizer isso são as pesquisas oriundas do seu orientador nesse mestrado ou doutorado profissional. Pode ser que o orientador não goste, então você não vai colocar, você vai continuar no terceiro objetivo específico em um objetivo de investigação. Joaquim, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Professor, sobre os objetivos específicos, no caso, o terceiro objetivo que diz respeito ao produto educacional, os 3 objetivos, eles têm que ser necessariamente o exploratório, o descritivo e o explicativo, porque, assim, eu penso que os meus objetivos, pelo que eu estou entendendo, eles são todos exploratórios, assim, pelo que eu vi das explicações das outras aulas, eu estava
pensando aqui, né, apesar de ter uma aplicação de um produto educacional, mas eu acho que ele continua sendo exploratório. Aí eu não sei, eu fiquei com essa dúvida, assim. Pronto, Joaquim, como eu havia falado, pode ser que a sua pesquisa seja os 3 objetivos exploratórios, tá bom? Não tem problema nenhum. Ah, eu não vou aplicar nada. Você vai aplicar alguma coisa para coletar dados e analisar? Eu vou aplicar o café filosófico com metodologia de ensino de filosofia, né? Se você vai aplicar, muito provavelmente, aí está o objetivo explicativo, né? Porque você vai coletar dados, você vai triangularizar esses dados, entende? Você vai explicar algo a partir dessa aplicação do café filosófico. Compreendeu? Entendi, professor. Obrigado. Show. Excelente. Ok, turminha? Mais alguma dúvida? Ah, Daniel, eu vi bem acolá que os objetivos específicos é só repartir os objetivos gerais. Não, gente, não é. O objetivo, por isso que eu coloco tão redondinho. O objetivo específico exploratório é direcionado à pesquisa bibliográfica, propriamente dita, né? Descritivo. Você vai criar algo, então, usando as teorias que você vai trabalhar, o que é que você vai criar, né? Ah, eu vou entender, por exemplo, compreender a relação entre sequência FEDAT e avaliação formativa. Compreender a relação, compreender o entrelaçamento, ou seja, então você provavelmente vai apresentar algo que relacione sequência FEDAT e avaliação formativa. Então, é um objetivo descritivo, certo? Ok? Tudo ok? Beleza. Pessoal, passou esse momento dos objetivos específicos, 1.3.2, a gente vai para o quê agora? Qual é esse momento agora? Vocês podem, eu vou ser assim, bem criterioso com vocês, deixar um parágrafo tratando dos tópicos vindouros, ok? Ou seja, algo bem rápido, só para fazer aquele elo entre introdução e o próximo, que é 2, é o referencial teórico. Lembrando, gente, referencial teórico, eu vi muita gente, eu não vou nem responder o que é que eu ia falar, mesmo, não vou nem para essa pessoa. Gente, é inadmissível essas 84 pessoas que estão aqui presentes, assistindo, participando da aula, errar isso novamente. Referencial teórico, você divide por teorias, tá bom? Teoria 1, 2.2, teoria 2, 2.3, teoria 3, certo? Lembrem-se disso, não é por teórico, porque um teórico pode ter várias perspectivas em teorias diferentes, certinho? Agora, na teoria 1, a gente vai trazer os teóricos principais, certo? A gente vai trazer literatura atual, se for preciso, uma literatura antiga também, por exemplo, Piaget, certo? A gente vai lá na fonte, Vygotsky, Schom. Ai, Daniel, vou tentar um mestrado. Qual é a quantidade ideal de teoria? Gente, eu não gosto de falar isso, porque é delicado falar quantidade de teorias. Eu, Daniel Brandão, acredito na robustez do projeto. Pode ser uma teoria só com uma robustez enorme, certinho? Então, geralmente, mas eu vou falar o que é que a turma faz por aí, né? Geralmente, para o mestrado, são 2 teorias, para o doutorado, a partir de 3, certo? Então, quem vai falar isso, de novo, são os projetos do seu futuro orientador, ok? Que você vai investigar também o quê? Um grupo de pesquisa, a linha de pesquisa na universidade. Pessoal, aqui eu faço um adendo, tá bom? Certo? Vou colocar uma observação aqui. Escrever, olha só que interessante isso daqui. Porque a gente vai escrevendo, na vida louca, vai querer falar sobre toda a teoria. Não, escrever o que é mais importante para que possa ser alcançado o objetivo.
Daniel, eu vou falar, o meu objetivo é... Não, na minha pesquisa, eu quero fazer uma formação de professores com uma proposta metodológica. Por exemplo, a proposta no ensino híbrido, eu quero colocar rotação por estações. Beleza. Ok, então, você vai falar o suprassumo do que você precisa apresentar sobre a rotação das estações para você coletar dados lá no futuro, certo? Eu quero trabalhar resolução de problemas, que tem algumas etapas, né? Lá no ensino de matemática. Então, na resolução de problemas, o que é que você vai fazer? Você obrigatoriamente, você vai ter que colocar as etapas, porque falar de resolução de problemas sem falar das etapas, entenderam, gente? Ok? Escrever o que é mais importante para que possa ser alcançado o objetivo. Dúvidas, turma? E aqui você pode ter citação direta e indireta, gráficos, tabelas, mas cuidado. Aqui, lembrem-se bem, menos é mais, menos é mais. Aqui é para ser bem direto, para colocar o máximo de informações possível, certo? Pessoal, dúvidas aqui na teoria 1, 2, 3? Não, Amanda, professor, está bem claro. obrigado. A Amanda está perguntando, cria um tópico. Não, professor. Não, Amanda, olha aqui, é um tópico, olha só, 1.3, objetivo, 1.3.1, objetivo geral, 1.3.2, objetivo específico, aí você coloca aqui, pode colocar o hífen, um quadradinho, uma bolinha, uma estrelinha, um coração, o que for. Tô brincando, viu? Coração não, gente. Só hífen, quadradinho no máximo. Ok? Então, referencial teórico, tudo ótimo, né? Deixa-me ver se tem mais algo importante aqui no referencial teórico. Tá, gente, ó, interessante isso aqui que eu vou colocar. Obrigatoriamente citar seu orientador, né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente trazer citações de teóricos renomados na área. Ok? Aí eu vou colocar, ó, 2 pontos. Locais, regionais, nacionais e internacionais. Certo? Cuidado, ó, cuidado. Cuidado o quê, Daniel? Cuidado com revistas predatórias. São revistas, gente, que não têm um valor científico, certo? São revistas que elas recebem o artigo de vocês e cerca de 2, 3 dias já está aprovado, mediante o valor, algum valor pecuniário, certinho? Então, acaba não tendo revisão entre os pares, acaba não sendo bem visto na academia, certinho? Então, cuidado, ok? Se for citar revistas de alto impacto. Ok? Pode citar livro do meu orientador? Pode. Daniel, posso citar meu orientador mesmo ele estando na banca? Claro que pode. Ele não deixa de ser um teórico da área, não, gente. Pessoal, dúvidas? Daniel, outra pergunta. Eu posso citar citações dos últimos 5 anos? Cuidado, gente. Cuidado. Porque, vamos supor, eu quero trabalhar o uso de tecnologias no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês concordam que esse uso de tecnologias no ambiente virtual de aprendizagem foi todo remodelado a partir da pandemia? Então, talvez uma citação de 2018 já não faça mais sentido, certo? Então, eu vou colocar só assim, ó. Citar literatura recente, na maioria, em sua maioria, certo? Não esquecer, só um segundo, não esquecer, se for o caso, de
uma citação de um teórico antigo, tá bom? Ok? Aí, obviamente, você vai colocar. Não tem problema nenhum. Lá da década de 40, 30, 20, século passado, enfim. Ok? Pessoal, referencial teórico, dúvidas? Quero ouvir vocês. Podem falar. Sim, não? Daniel, aí Oi. antes de começar a divisão por teorias, no referencial, fazer aquele parágrafo inicial, né? Show, exatamente, exatamente. Vou colocar aqui. Obrigado, Nália. Eu lembrei de falar sobre isso, mas acabei esquecendo. Vou colocar aqui, ó, parágrafo introdutório, tratando das teorias, e aqui sim você pode ir, se quiser, até mesmo dos seus respectivos teóricos, tudo bem? Pronto, gente. Obrigado, Nália. Eu lembrei e esqueci. Ótimo. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Dúvida? Ou esclarecimento? Ou contribuição? Podem falar. Eu ver quem mais está aqui. Matheus, Iago. Olha aqui o Iago. Muito bem, Iago. Entre dissertações, tese e artigo de revista de alto impacto, qual seria o melhor? Iago, não tem qual é o melhor. Eu adoro esse tipo de pergunta, porque eu sempre vou dizer, não tem o melhor. Não tem o número de linhas ideal. Não tem. É a informação. Professor, Só um segundo, Silvana. professor, O impacto está na informação, tá bom, Iago? Então, pode ser dissertação, pode ser tese, pode ser artigo. Cuidado só para que você não pegue uma tese e um artigo que saiu da tese. Aí você vai acabar escrevendo a mesma coisa. Ok? Então, meio que essa citação vai acabar ficando vazia. Você esqueceu de livros aí. É importante ler livros, tá bom? Silvana, pode falar. professor, a minha intenção de mestrado, o objeto, é fazer um estudo sobre esse excesso de tela nos alunos que eu atendo. Só que eu observo que o edital, que foi o primeiro edital, né, do ano passado, de Paracuru, eu não vi, assim, nenhum professor que estudasse sobre isso. Eu não identifiquei na UFC, não sei se o professor Aires seria uma pessoa indicada. Aí como é que eu faço? Pronto, Silvana, você deve estar falando do Profei, lá do Paracuru. Isso, exatamente. Eu acho que o professor Aires não é de lá, né, do programa. Ele era da UFC, né, da Faculdade de Educação. Eu não sei onde é que ele está hoje, não sei se ele já se aposentou. Não, não se aposentou, não. Ele é da Faculdade de Educação, certo? Da FACED, ele é também do programa de pós-graduação em tecnologias educacionais. Mas ele não faz parte do Profei no Paracuru, porque o Profei, inclusive, é do Instituto Federal do Ceará, tá bom? Então, provavelmente, o professor Aires trabalharia isso daí, sim. Mas precisaria, assim, se for no PPGTE, em tecnologias educacionais, você tem que pensar em uma tecnologia, tá bom? Eu acho que a sua ideia está mais para a faculdade de educação, mas é bom você dar uma olhadinha nos últimos estudos dele, tá certo? E aí, sobre Paracuru, aí eu digo, Silvana, paciência, se você tentar com essa ideia e nenhum dos orientadores trabalhar isso, é improvável que você seja aprovada, tá bom? Porque a gente só investe em projetos que nós investigamos, que nós pesquisamos. Pronto, ali, o Matheus já está falando Obrigada. aqui. Tem um professor iniciando um estudo nesse sentido, excelente, no PPGTE, mas precisa criar uma tecnologia para isso, não é, Matheus? Então, tem que pensar dessa forma, tá, Silvana? Vamos lá, o Bruno está perguntando. É importante aprofundar o estado da arte no referencial teórico? Bruno, a gente aprofunda no referencial teórico, tá bom? O estado da arte, a gente pode aprofundar, sim. Aí eu vou pegar a pergunta do Bruno e vou falar uma coisa para vocês. Ai, Daniel, eu escrevi 2 laudas da teoria 1. Da teoria 2, eu escrevi meia lauda. Da teoria 3, eu escrevi um parágrafo. Gente, não pode acontecer isso. Tem que haver uma tessitura entre a escrita dessas teorias.
Porque a teoria que você escreveu uma lauda só, eu vou achar que você não sabe tanto, que você não se aprofundou tanto. Então, se você trabalha com uma lauda para cada uma delas, está homogêneo, coerente. Com 2 laudas para cada uma delas. Também, só ter cuidado para não ultrapassar o número de laudas, né? Reginaldo está falando, tem um pouco de dificuldade sobre as teorias. Minha linha de pesquisa é sobre a formação de professores da sala de aula comum para a educação inclusiva. Legal. Você poderia me falar um exemplo de alguma teoria? Um exemplo irreal? Bem, olha, Reginaldo, depende de tanta coisa. Você quer ter a maçã bem cortadinha aí no seu prato, né? Mas depende. Se você está falando que é formação de professores da sala de aula comum para a educação inclusiva, olha só, eu estou orientando agora a Rawane está trabalhando os processos de alfabetização, certo? Para a sala de aula comum, certo? Para a educação inclusiva, ok? Para que o professor, ele possa também ser inclusivo, o professor da sala de aula comum. E os instrumentos que ele utiliza, agregue todos os alunos da turma. E não deixe somente a responsabilidade para o professor ou o profissional do AE. Você entendeu a perspectiva da alfabetização? Então, ela está trabalhando muito a educação inclusiva, a alfabetização inclusiva. Então, tem que depender. Tudo depende da perspectiva que você vai trabalhar. E ela está trabalhando ainda no 2º ano, né, do ensino fundamental. Compreendeu, Reginaldo? A Michele está perguntando, referencial teórico, é a mesma coisa que proposta de marco teórico? É sim, Michele, em via de regra é sim, tá? Vamos lá, gente, mais perguntas. Neste semestre eu não vou mais falar sobre isso. Pode falar, quem abriu o microfone. Não? Quem foi? Sim. Henrique? Tá, vou desativar o som. Show. Então, eu vou passar, tá bom, pessoal? Turminha, olha só. Estou passando aqui o referencial teórico, todas as teorias. E agora, eu vou falar sobre o quê? Quem é que me diz? O ponto 3 do edital, qual é? Vê se alguém escreve aqui. Metodologia? Exatamente, Maria do Carmo. Muito obrigado. Metodologia. E a metodologia vai ter aqui um parágrafo introdutório, tá certo? Ok. E aí começa, 3.1, caracterização da pesquisa, certo? Caracterização, ok? O que é que vai ter, Daniel, nessa caracterização? Pronto. O que é que vai ter nessa caracterização, hein, turminha? Quem é que me diz? Professor, essa parte Oi. aí, tipologia, Oi? é a parte da tipologia da pesquisa, o tipo de pesquisa? Show, exatamente. Aqui a gente vai colocar... Quem foi que falou? O Nacílio. Nacília, a gente vai colocar, ó, a pesquisa, a gente vai especificar a pesquisa quanto, o quê? A abordagem, Natureza. Quanto à natureza. Exatamente, os objetivos, natureza, que mais? Tem mais algum? Não, né? Ok? Pronto, a gente vai falar isso. Aqui, nós vamos também apresentar os sujeitos. Os sujeitos. O campo de pesquisa. Certinho? E suas motivações, tá bom? E suas motivações. Sempre que colocar... Daniel, eu obrigatoriamente eu tenho que usar abordagem, procedimento quanto aos objetivos, natureza? Não. Tá bom? Mas vou falar uma coisa para vocês. Obrigatoriamente tem que usar abordagem, quantitativa, qualitativa ou mista. Natureza, é importante colocar. Isso é básico ou aplicada. Quanto aos objetivos, você pode até suprimir isso, mas é importante. Quanto aos procedimentos, também é importante, gente. Certo? Então, eu acho muito interessante colocar. Paloma está falando aqui, critério de inclusão e exclusão. Paloma, nem tanto. Isso é para revisão. Isso são para tipos de revisão, tá bom? Aqui é um projeto.
Tudo que você colocar, você tem que explicar o porquê. Daniel, vale a pena citar? Pode fazer citações aí também, tá bom? Explicando. Ah, de acordo com o autor tal, Gil, 2016, certo? Pode citar para validar a escolha metodológica, tá bom? Vamos lá, gente. Perguntas aqui na caracterização da pesquisa. Daniel, nessa caracterização da pesquisa, eu posso falar das etapas da pesquisa? Pode. Vamos lá, turminha. Dúvidas? Dúvidas? Não? Todo mundo expert nessa parte? A Regiane está falando. É obrigado colocar o autor que fala sobre a pesquisa? Não entendi, Regiane. Não entendi. Quer explicar melhor? Professor, Oi, Iago. eu também tive essa dúvida, eu acredito que é assim, é justamente, estou, por exemplo, né, fazer uma pesquisação, aí quem é que fundamenta esse tipo de pesquisa, aí Não faz esse autor, entendi, Iago. Se for essa pergunta, Regiane, não precisa dizer quem fundamenta, mas é importante trazer o conceito de pesquisação e explicar. E por conta disso, minha pesquisa se adequa dessa forma. Entendeu, Iago? Entendeu, Regiane? entendi. Ok? Era isso, Regiane? Não, deixa eu ver se eu entendi. Explicando melhor. Digamos que eu queira colocar, de acordo com Minayo, Salomão, Pode colocar. Deve, Enfim, Regiane, deve, tá bom? eu estou falando desse tipo de autor que fala sobre o tipo de metodologia. Lacatos, da ponte, pode colocar, tá certo? Deve, deve. Beleza? O Nassi está perguntando, professor, as etapas da pesquisa. As etapas do projeto de pesquisa é no cronograma. As etapas do projeto de pesquisa é no cronograma. Aqui são as etapas da pesquisa em si, da mão na massa. Primeiro é o estudo bibliográfico, para em seguida realizar a escolha dos sujeitos, realizar a formação de professores. Entendeu, Nacílio? Sim, Show? Vou já falar do cronograma. Vamos lá, gente. 3.2, o que é? Instrumentos de coleta de dados. Você vai apresentar os instrumentos de coleta de dados, gente, de acordo também com os objetivos, né? Vou colocar aqui, ó, relacionar com os objetivos. Ou seja, eu tenho um objetivo mais bibliográfico, então qual vai ser o grande instrumento de coleta de dados? A pesquisa bibliográfica, onde eu vou coletar a partir dos livros, né? Bruno está falando, gosta de abordar justificativo de cada... Concordo, eu também gosto. Gosto também, Bruno. O meu perfil é esse. Eu vou justificando cada caracterização, tá bom? E, turma, aí a gente vai para o 3.3, né? 3.3, que é o quê? Técnica de análise de dados. Vai ser análise de conteúdo, análise textual descritiva, análise diagnóstica, certinho? E o encerramento da metodologia, seguinte, você vai trabalhar com seres humanos, você pretende trabalhar com seres humanos, então você vai ter que colocar que sua pesquisa será submetida ao Comitê de Ética da universidade, por meio da plataforma Brasil. Vou já explicar. De acordo com a lei tal. Certinho? O que é isso daqui? Vou até colocar de vermelho. Turminha, toda pesquisa com seres humanos, não obrigatoriamente só na saúde, ela precisa passar por uma aprovação de um comitê. O nome desse comitê é CEP, Comitê de Ética e Pesquisa, certo? É o CEP.
E cada universidade tem um CEP, que é formado por um conjunto de professores, que eles vão analisar o seu projeto e vão aprovar ou não, ok? Aí lá você coloca tudo que você vai fazer com os seres humanos, questionário, vai ter uma aplicação, uma formação de professores, uma formação de alunos, certinho? Dúvidas, pessoal, até agora? Não. Tudo ok? Show, excelente. Então, pronto. Então, vamos partir Tudo para... ok. Oi? Alguém falou? Tá tudo ok. Obrigado, Maria de Fátima. Gente, aí nós vamos para o ponto 4. Ah, é um mestrado profissional, doutorado profissional, então a gente vai ter um tópico bem especial para o produto educacional, gente. Certinho? Ok? Onde nós vamos fazer a caracterização dele. Caracterização. Vamos especificar de acordo com o documento de área, né? O documento de área, se é em educação, ensino, tecnologia, e por aí vai. Nós vamos falar também aqui no produto educacional, nós vamos apresentar a resolução de uma demanda, certo? Vamos também explicar como esse produto poderá ser aplicado ainda de modo experimental, no formato de um protótipo, certo? Eu passei uma aula todo dia falando sobre produto educacional, não foi, gente? Eu acho que foi há 15 dias, salvo engano. Eu acho que foi. E aí vocês recuperam essa aula, ok? Daniel, acabou no produto educacional? Não. Pode ser que... Aí tem alguns casos. Daniel, o cronograma do projeto de pesquisa, da pesquisa como um todo, cronograma, ele pode estar na metodologia? Pode. Mas ele também pode estar fora dela. Isso daí é muito flexível, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Fora dela, cronograma. Pessoal, nunca coloquem um cronograma solto, tá bom? Coloquem sempre um parágrafo introdutório, a não ser que seja no auge da loucura. Vocês não conseguem mais colocar um parágrafo introdutório porque vocês vão passar o número limite de laudas. Ok? Então, você não coloca, né? Gente, para o mestrado, o que é que precisa ter obrigatoriamente, turma? Eu vou dividir aqui. Aqui eu... Ai, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir criar, gente, uma tabela assim tão rapidamente, porque eu estou no Google Documentos, tá bom? Mas eu vou explicar mais ou menos aqui o que é que precisa ter no mestrado. Cumprimento das disciplinas obrigatórias. Ah, Daniel, eu posso colocar só disciplinas obrigatórias? Pode, sim. O cumprimento das disciplinas obrigatórias no mestrado, em geral, é no primeiro ano, tá bom? Em geral, tá bom? Depois do cumprimento das disciplinas obrigatórias, o que é que vai acontecer com você desde o primeiro dia que você pisar no mestrado, que é escrita de artigos. Importante, o seu orientador tem que ver aqui no documento que você está prometendo escrever artigos. Opa, a Michele Gonçalves está falando. O cronograma não pode ser em tabela, não? Deve, tá bom, Michele? Deve. Mas é porque eu não estou colocando uma tabela para eu tentar ser mais rápido, tá bom? Compreendeu, Michele? E os demais? Eu quero essa resposta só para não ter dúvidas. Cronograma é em tabela. Certinho? A Eveline está perguntando, no edital do Profei não pede cronograma, deve-se colocar mesmo assim? Não, só coloca o que for pedido, tá bom, Eveline? E aí você ganha espaço para poder escrever outros elementos de outras partes. Show? Então, escrita de artigos. Escrita de artigos, gente, do mestrado vai ser no primeiro e no
segundo ano, tá bom? Sempre, escrita de artigo sempre. O que mais tem no mestrado, pessoal? Cumprimento da disciplina obrigatória, escrita de artigo, de importante, qualificação. Qualificação. Qualificação, gente, em geral, final do primeiro ano ou início do segundo ano, tá bom? Ok? Depois da qualificação, o que é que tem? Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Quando é que vai ser sua pesquisa de campo? Vai ser após a qualificação. Em geral, vai ser no primeiro semestre do segundo ano. Certo? Pode perguntar. Aplicação dos instrumentos metodológicos é junto com a pesquisa de campo. Então, você só coloca se quiser, tá bom? Também é no primeiro semestre do segundo ano. Análise de dados. Eu acho que a análise de dados, você já entra, gente. Pode ser no primeiro semestre do segundo ano, lá pelo finalzinho, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Final do primeiro semestre e início do segundo semestre do primeiro ano, ok? Pronto, teve a análise de dados, gente? Análise de dados. Teve a análise de dados? Daniel, em vez de pesquisa de campo, eu quero colocar formação. Pode colocar formação de professores também, se tiver, lógico, né? Depois da análise de dados. Daniel, escrita da dissertação. Gente, a escrita da dissertação, ela vai acontecer desde o seu primeiro dia de aula, em particular, após a qualificação. Então, você pode colocar logo a defesa de dissertação, tá bom? Que vai ser ao final do segundo ano. Pessoal, sobre este cronograma aqui, dúvidas? Adriana, pode falar. Levantou a mão, Adriana? Seu áudio está desligado. Professor, foi só mexendo aqui na tecla, acompanhando os comentários das pessoas. Tudo mais está tranquilo, eu estou compreendendo. Viu? Gratidão mesmo por esse momento. De nada. A Amanda está perguntando aqui, faz um parágrafo, onde está a tabela? Isso, um parágrafo introdutório, tá bom, Amanda? O Jorge está falando, língua estrangeira. Não entendi, Jorge. Marcelo, o cronograma no pré-projeto para a seleção de doutorado é semelhante ao do mestrado? Vamos falar sobre isso, tá bom, Marcelo? Eu vou escrever também do doutorado. Pessoal, mais dúvidas? Dúvidas? Podem falar. Não? Ok, então vamos ver o cronograma do doutorado. Olha o que é que eu vou fazer, turminha. Cadê? Olha o que é que eu vou fazer para ganhar tempo. Doutorado, ó. Daniel, doutorado, tem cumprimento das disciplinas obrigatórias? Tem sim, certo? Se você não tiver feito o doutorado no mesmo programa do mestrado, então pode ser primeiro ano e início e segundo ano, talvez, tá bom? E segundo ano, ok? Pronto. Pronto. Escrita de artigos. Do primeiro ao quarto ano. Do primeiro ao quarto ano. São 4 anos de doutorado. Gente, qualificação. Primeiro ano, no final, geralmente, no doutorado, olha só, geralmente doutorado, início do segundo ano ou meio do segundo ano. Quem vai dizer isso? São as normas do programa. E, às vezes, o doutorado tem a primeira qualificação, vou colocar aqui, ó, primeira qualificação, e o doutorado tem também a segunda qualificação. Quando é que ocorre, Daniel, a segunda qualificação? Em geral, pessoal, a primeira qualificação é para você dar o pontapé na sua pesquisa propriamente dita, certo?
E aí a segunda qualificação, ela pode ocorrer depois que você aplicou a pesquisa e os instrumentos metodológicos. Daniel, já posso apresentar na segunda qualificação a minha análise de dados? Uma parte dela pode, só ter cuidado, porque na segunda qualificação, a banca vai dizer, está pronto para defender. Ou não, precisa ainda aplicar algumas etapas antes de ir para a qualificação, antes de ir para a defesa, certinho? Então, houve a primeira qualificação, lá pelo segundo ano. Quando é que começa a pesquisa de campo? Aí eu vou colocar aqui, ó. A pesquisa de campo, ela vai começar, gente, pelo final do segundo ano e início do terceiro ano. E vai perdurar, provavelmente, por todo, não sei, vou nem colocar isso aqui, se vai perdurar, não, vai depender da pesquisa também. Aplicação dos instrumentos metodológicos, porque isso daqui pode ser só um semestre também, né? Pode ser só um mês, vai depender da sua pesquisa. Eu vou colocar que a aplicação dos instrumentos metodológicos, gente, ele vai perdurar, por exemplo, um mês a mais da pesquisa de campo, tá bom? Pronto, aí vem a segunda qualificação. Em geral, a segunda qualificação, gente, é início do quarto ano. Mas, de novo, ó, é bom analisar as normas do programa, que tem lá no site dele, certo? Pronto. Vem a análise de dados e a gente encerra com o quê, o doutorado? Com a defesa, só voltar aqui, tá aqui. A defesa de tese, que é no final do quarto ano. Gente, Daniel, a banca, ela analisa muito o cronograma? Gente, nem tanto, certo? Mas se eu for olhar a escrita de artigos, eu já vou ficar com a orelha em pé com esse candidato, positivamente. Se ele colocar uma loucura aí, dizendo que tem 3 qualificações, dizendo que ele vai fazer a pesquisa de campo em 2 anos, por exemplo, então já tem algo errado. Aí é passível de eu voltar na metodologia para ver o que é que ele está pensando ali enquanto pesquisador. Então o cronograma é só um fechamento mesmo, então deve estar bem coerente. Pessoal, dúvidas do cronograma de doutorado? Marcelo Paiva. Dúvidas? Não? Show? Pessoal, e aí a gente encerra, né, aqui esse nosso resumo com as referências bibliográficas, ok? Pessoal, amanhã esse documento já estará lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Para que vocês possam ter acesso. Tranquilo? Pessoal, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Quem vai fazer a frequência hoje? Qual dos orientandos está aí para fazer a frequência? Pessoal, e antes que vocês possam ir embora, porque não acabou ainda, tá certo? Ainda tem 80 pessoas, então vou aproveitar essas 80 pessoas, eu vou fazer aqui uma análise rápida. Rápida nunca é, né? Mas vou fazer uma análise aqui deste projeto. Pode ser? Vocês aguentam ainda um pouquinho? Pode, Sim, é ótimo. estávamos esperando. Tá bom. Gente, vamos lá. Aqui é da Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, programa de pós-graduação em Linguística e Ensino. É um mestrado profissional, tá certo? Olha só o título. Gente, ó, cuidado. Título geralmente é em letra maiúscula, tá bom? Letramentos digitais e cultura local. Letra maiúscula. Produção de material didático por estudantes do ensino médio para o ensino de língua portuguesa. Ótimo. Então, vamos lá. Eu já percebi aqui 2 grandes teorias. Quais são, gente?
Vocês estão conseguindo ver falando isso? Sim. Calma, vamos aqui para o que o Marcelo está perguntando. É necessário a palavra bibliográficas ou podemos colocar apenas referência? Marcelo, isso daí geralmente eles vão dizer no edital, tá bom? Eu geralmente coloco referências bibliográficas, mas se ele colocar no edital só referência, não vai, tá bom? Então vamos lá, as duas teorias, gente, letramento digital e cultura local. Certinho? Aí ele está falando que vai produzir um material didático. É um mestrado profissional, tá bom? Eu acho que precisaria especificar mais esse material didático. E ele está falando o seguinte, que é a produção de material didático pelos estudantes, né, do ensino médio para o ensino de língua portuguesa. Ok. Cuidado, porque aqui tem um equívoco. É produção de material didático pelos estudantes para o ensino de língua portuguesa, ou seja, para ensinar língua portuguesa. Vocês entenderam? Certo? Então, eu já ficaria meio que esperando como é que ele vai defender isso no decorrer do projeto. Outra coisa, ensino médio e ensino. Está repetitiva essa palavra ensino, então tem que arrumar algum modo aí de reescrever esta linha, para não ficar duplicado ensino. E essa pessoa aqui é da língua portuguesa, não pode me cobrar isso não, viu? Vamos continuar aqui. João Pessoa, linha 3, tecnologias contemporâneas de ensino. Eu não sei se esta anticapa for obrigatório, coloque, mas se não for, não precisa, tá bom? Sumário é obrigatório? Então coloque. Se não for obrigatório, tira. Não vou nem olhar o sumário. Título, aqui devem ser os tópicos, né? Letramentos digitais e cultura local, Paraná, linha 3. Vamos lá, introdução. O presente projeto tem como objetivo investigar. Olha só, já começou com o objetivo, gente. Investigar, propor e desenvolver. Olha só, uma intervenção pedagógica voltada para o aprimoramento das competências de leitura e escrita, com foco nos descritores de língua portuguesa pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica e pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. Espera ainda. Agora eu fiquei preocupado. Essa pesquisa aqui, gente, ó, é lá de onde, hein? É da Paraíba, né? Eu acho que é de Pernambuco, professor. É da Paraíba, no Pernambuco não, tá aqui. Certo? Paraíba. Então, a pessoa que escreveu esse projeto tem que ter muita coragem. E não tem nada demais, tá bom, gente? Eu só digo coragem, porque tem que saber se os orientadores lá desse programa profissional, eles lidariam bem em você analisar o SPAES, que é a avaliação em larga escala do estado do Ceará, lá na Paraíba. Entendeu? Entenderam, gente? Faz sentido isso? Sim. Particularmente, é mais comum observar o CIAV, não é? Que é o sistema de avaliação lá da Paraíba. Ok? Outra coisa, Daniel, esse não é meu objetivo mesmo, investigar, propor e desenvolver. Então, você não pode escrever uma frase nesse formato de você já começa com o objetivo? Não. E mesmo se não for, leva a banca a achar, opa, tá aqui o objetivo. Aí eu vou olhar lá na frente, no objetivo mesmo, não é o objetivo. Certo? Outra observação. Pessoal, eu estou vendo muitos professores já trazendo a nova nomenclatura, que não é tão nova, né? Que não é mais descritores, e sim habilidades, não é verdade? Ok? Isso. Beleza? Então aí tem descritores ainda. Então vamos lá. A intervenção será implementada em uma escola localizada na região norte do estado do Ceará, onde são realizadas avaliações diagnósticas no início de cada ano letivo, com o objetivo de identificar... Outro objetivo, ó, identificar dificuldades no processo de aprendizagem dos estudantes. Então, vejam só,
Aqui, eu já estou vendo que essa pessoa quer mesmo trabalhar a aprendizagem, o processo de aprendizagem, tá bom? Mas olha só, bem aqui em cima, desenvolver uma intervenção pedagógica voltada ao aprimoramento das competências de leitura e escrita. Ou seja, no mesmo parágrafo, esse candidato fala que quer trabalhar o ensino e no mesmo parágrafo quer trabalhar a aprendizagem, gente. Não está coadunando muito bem, ok? Pessoal, vocês compreenderam essa primeira análise, sim ou não? Sim. Esse é o momento que o medo bate, né, de falar. Tá bom, gente, mas aqui eu estou sendo bem criterioso, tá bom, gente? Vamos lá, vamos continuar. Os alunos da primeira série do ensino médio, diagnosticados com dificuldade em leitura e escrita, são acompanhados de forma diferenciada, em pequenos grupos, com foco na recomposição de aprendizagem. Essas aulas de apoio são ministradas por professores da própria instituição, que desempenham o papel de facilitadores no processo de recuperação das competências essenciais. Certo. Aqui está meio que contextualizando um pouco, né? Mas eu mudaria tudo que está para trás e melhoraria este período aqui. Esses dois períodos. Contudo, a observação contínua dos baixos índices de desempenho dos alunos nas avaliações externas, quais? Tem que trazer dados específicos, tá bom? Aqui não é só falar, não, gente. Tem que trazer um dado específico para comprovar isso. Sobretudo nas habilidades de leitura e produção textual, tem evidenciado impacto significativo no rendimento escolar. Então, a observação contínua dos baixos índices de desempenho, a observação contínua tem evidenciado impacto significativo no rendimento escolar e nas dificuldades enfrentadas por estudantes ao ingressar no ensino médio. Ok. Com base nessa realidade, levanta-se a hipótese de que a ausência de materiais didáticos contextualizados, capaz de dialogar com a cultura local e com as vivências dos alunos, constitui um dos fatores que contribui para tais resultados. Ah, entendi. Então, quer dizer que... Olha só. A hipótese aqui, aparentemente, é que a ausência desses materiais contribui para esses resultados deficitários. Tá, tudo bem, pode ser um fator, mas você vai fazer uma pesquisa só para comprovar isso? Eu acho que a pesquisa é que esses materiais didáticos contextualizados podem contribuir para a melhoria desses índices de desempenho. Compreenderam, pessoal? E se eu digo que a presença desses materiais, eles vão contribuir, é porque a minha pesquisa vai girar em torno dessa contribuição desses materiais didáticos. Compreenderam? Não? Certo. Vamos lá. Além disso, cadê? Identifica-se, estou bem aqui, pessoal, ó, em cima. Além disso, identifica-se o uso ainda restrito das tecnologias digitais e das práticas de letramento mediadas por ferramentas de inteligência artificial no ambiente escolar. Gente, ó, inteligência artificial hoje é um macro tema. Então, ele deveria, se ele for algo forte, já que está aí é porque é forte, ele deveria aparecer no título. E outra coisa, quem identifica que o uso restrito das tecnologias, pararã, mediadas, ou quem identifica que esse uso ainda é restrito, tem que trazer uma citação. Até agora eu não vi uma citação, a não ser que o seu futuro orientador não trabalhe com citação na introdução, tá bom? Mas esse período aí, ele está bem, é uma informação muito forte. Nesse contexto, este projeto se justifica por propor, outro objetivo, a produção colaborativa de um material didático por estudante da segunda série do ensino médio. Olha, gente, se você quer falar de estudantes do ensino médio, mantenha-se na mesma série, tá bom? Vem falando do primeiro ano nos parágrafos anteriores, tem que focar em uma série, gente. O objeto de pesquisa ele tem que ser delineado parágrafo a parágrafo. E ele quer, esse material didático elaborado pelos estudantes de forma colaborativa vai ser baseado em contos, causas e lendas da tradição oral local. A construção do material será mediada por tecnologias digitais, especialmente ferramentas de inteligência artificial.
Gente, até aqui não tem nada de justificativa, porque justificativa são dois elementos, o acadêmico profissional e o teórico. Olha só, também a escolha desse tema se justifica pela constatação por parte do professor pesquisador das dificuldades enfrentadas pelos alunos do ensino médio em relação às competências. Tem que trazer uma citação, gente. Tem que trazer uma citação. É até interessante esse período, porque ele fala da prática dele. Ok, mas cadê as citações? Certo? Então, não vou nem ler o restante aqui do parágrafo. Então, dessa forma, a produção de material didático com base na cultura local favorece a aprendizagem significativa da língua portuguesa. Não sei. Isso é o que ele pretende provar. Fortalece os vínculos identitários? Não sei. Amplia a participação crítica no processo educativo? Não sei. Nesse contexto, apresenta-se o problema de pesquisa. Tudo isso daqui, gente, não é verdade, a não ser que traga uma citação. Ou isso daqui deve vir lá no final da pesquisa. Nesse contexto, apresenta-se o problema de pesquisa. De que modo? A produção de material didático digital a partir da cultura local por estudantes do ensino médio pode contribuir para o ensino significativo e crítico da língua portuguesa. Show. Excelente essa pergunta. No entanto, aqui traz aquele problema lá da introdução. Gente, cadê? Pode contribuir para o ensino significativo. Então, a minha pergunta, será que aí não era para ser a aprendizagem significativa e crítica da língua portuguesa? Porque você está falando que os estudantes vão criar esse material didático digital e como é que você vai aferir que isso vai contribuir para o ensino? Você primeiro... Vocês estão compreendendo, gente? Então está havendo aí um descompasso, tá bom? Então vamos lá, objetivo geral. Elaborar um material didático com contos tradicionais da localidade, pesquisados e reescritos por alunos do ensino médio com apoio de ferramentas de inteligência artificial. Olha a IA de novo, tem que ir lá para o título. Destinando a auxiliar. Opa, tem outro objetivo aqui, ó, auxiliar na recomposição de aprendizagem de alunos com dificuldade de leitura e escrita ao ingressar no ensino médio. Olha só. Estão vendo aqui, gente? Tem outro verbo aí no infinitivo. Não pode ter. Eu acho que poderia ser assim, sob a perspectiva da recomposição de aprendizagem de alunos, paranã. E aqui, gente, já é um objetivo ligado ao produto educacional. Você tem que olhar se o mestrado lá, ele direciona, orientando para isso. Tá bom? Certo? Então, eu penso que elaborar um material didático deveria ser o terceiro objetivo específico. Aí, o ideal é analisar, certo, as contribuições de um material didático para a aprendizagem dos alunos. Aí coloca tudo isso que já tem. Vocês compreenderam, gente? Esse objetivo geral? Sim ou não? Michele, daria tempo de analisar o projeto que fiz para o mestrado? Michele, eu posso analisar na próxima semana? Hoje eu acho que não dá mais tempo. Então vamos lá, objetivos específicos. Promover a valorização da cultura local entre os estudantes do ensino médio por meio da coleta e organização de contos populares. Gente, promover a valorização da cultura local é consequência, tá bom? Isso você não vai fazer com a sua pesquisa em si. Talvez seja até inexequível isso. O primeiro objetivo tem que ser ligado ao quê? À leitura escrita, à parte bibliográfica da pesquisa, ao letramento digital. Segundo objetivo específico, explorar as características do gênero textual conto. Excelente esse segundo objetivo específico. Eu só tiraria os descritores, colocaria habilidades. Certo? Turminha, excelente esse segundo objetivo específico. Inclusive, ele trouxe o objeto epistêmico. O objeto epistêmico, o que é? O gênero textual conto. Então, com certeza, ele vai ter um capítulo, um tópico sobre o ensino o trabalho, o ensino do gênero textual conto, a vivência, certo? O terceiro, incentivar o uso de ferramentas de IA de forma crítica e pedagógica durante a produção e ilustração dos textos.
Não, isso daí é consequência, tá bom? É inexequível também. Incentivar é algo muito que tangencia muito a pesquisa. O terceiro objetivo específico, ele tem que ser fiel aqui com o produto educacional. Certinho? Vamos continuar? Ixi, quarto objetivo específico. Disponibilizar aos professores aqui a consequência, tá bom, gente? Isso aqui é considerações finais. Tem que tirar esse quarto objetivo específico. Espera-se que a realização desse estudo contribua para a ampliação do conhecimento. Isso daqui vai lá para o final, tá bom? Ou nem precisa ter. Eu tiraria tudo isso. Ó, fala que o objeto de estudo deve ser, deve fazer parte aqui de um tópico do projeto. Esse objeto de estudo, ele deve vir, eu acredito que esse objeto de estudo, gente, deva estar como um referencial teórico, sabia? Não. Então, esse objeto de estudo, ele deve vir dentro da introdução. É como se fosse o objeto de pesquisa, ok? Finalmente, eu estou vendo a primeira citação aqui, segunda citação. Aí, aqui no objeto de estudo, o candidato ou a candidata traz um pouquinho, né? E ela fala, ó, o objeto de estudo é a produção do material didático digital. Não, esse objeto de estudo, eu acredito, não seja esse. Mas o uso pedagógico deste material didático digital. Compreenderam, gente? O objeto de estudo, você vai criar no mestrado profissional, mas você vai investigar as contribuições deste produto educacional, ok? Opa, e acabei de ver outra coisa aqui também, gente, ó. Ai, cadê? Bem aqui, o material desenvolvido será utilizado por professores da própria escola como recurso pedagógico, certo? Então, a gente tem que entender melhor o que é que o candidato quer, certo? Eu acho que talvez seja até a contribuição do desenvolvimento desse material para os jovens que elaboraram nesse primeiro momento. E num segundo momento, no futuro, a gente vai colher as contribuições do uso pedagógico desse material pelos professores. Eu acredito que não dê para fazer isso em 2 anos. Vamos lá. Objeto referencial teórico. Ó, não foi dividido por teorias. Tem que ser dividido por teorias, ok? Metodologia, proposta de intervenção. Ah, legal, ó, tipo de pesquisa, faltou um parágrafo introdutório. Tipo de pesquisa, abordagem e delineamento. Parabéns, excelente, mas tem um parágrafo aqui imenso. Eu acho que dá para dividir em 3 parágrafos, tá bom? Método de investigação e justificativa, ok. Faltaram aqui os instrumentos de coleta de dados, a técnica de análise de dados, né? Contexto sujeito de pesquisa, ok. Técnica de coleta de dados, ok, excelente. Organização e intervenção da sequência didática, excelente. Técnica de análise de dados, Bardan, muito bem. Aspectos éticos, olha só o que eu falei hoje. Está aqui o número da resolução, gente, não é lei. Número 510/2016, ok? Para vocês colocarem. Limitações do estudo. Bem, gente, limitações do estudo, justificativo do uso da inteligência artificial, eu acho desnecessário aqui no projeto, tá bom? Cronograma, colocou nesse formato, ó. Ok. Referências, tem que fazer uma como é que é o nome? Uma revisão gramatical e das normas da BNT, que eu já estou vendo aqui algumas coisas fora de formatação, tá bom? Pessoal, mas quem escreveu esse projeto está de parabéns, tá bom? Parabéns, porque colocou a mão na massa. A Thaís está perguntando, como seria essa divisão por teoria? Já falei hoje, Thaís. Referencial teórico. Coloca um parágrafo introdutório falando quais são as teorias e os seus respectivos teóricos e coloca teoria 1, inteligência artificial, teoria 2, gênero textual conto, o ensino, recomposição da aprendizagem por meio do gênero textual conto, leitura escrita, certo? Letramento digital e por aí vai. Ok? Pessoal, tá valendo a pena hoje? Foi muita coisa, não foi? Sim, professor, foi muito aproveitoso. Calma, não acabou. Quero fazer um convite para vocês, porque está acabando o período, certo?
Eu quero ver todo mundo, gente, submetendo e participando do primeiro CIPET, tá certo? Este é um congresso internacional, tá bom? E eu já falei para vocês, né, que a primeira palestra vai ser de ninguém mais, Joaquim, Maria do Carmo, Antônio Carlos Gil, na quarta-feira à noite, certo? Esse congresso ele é gratuito, ele está sendo organizado pelo NUPET, que é o grupo de pesquisa que eu lidero, várias pessoas aqui fazem parte. Vai ser em agosto, totalmente online, e até domingo é a submissão para resumo simples, resumo expandido e trabalho completo, e mini curso também. Leandro, por favor, coloca nos grupos, não sei se o Leandro está aqui ainda, está aqui, Leandro, ou alguém do NUPET, Sandra, coloque lá nos grupos, se possível, os links de submissão, o link de inscrição, é muito importante que vocês participem, tá bom, gente? Certinho? Ok? Ok. Pessoal, oi. Não, até 15 de julho, próxima quarta-feira. Até dia 15 de julho? Isso. Ótimo, então até dia 15 de julho é a inscrição, não percam, tá bom? Turminha, nossa penúltima aula, tá bom? Próxima semana vai ocorrer o quê? Nossa última aula. Eu vou corrigir um projeto e vou falar da arguição oral, tá certo? Arguição oral. Então não faltem na próxima semana. Vamos tirar aqui, pessoal,